Eu quero começar contando que o presidente Lula voltou a defender que o deputado Eduardo Bolsonaro, ele deve perder o mandato. Eu vou conversar aqui com o André Anelli, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo. Vamos destrinchando tudo que é importante nesta sexta-feira. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula voltou a fazer críticas a um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele que se encontra nesse momento morando nos Estados Unidos e que, de acordo com ele próprio, vem atuando para que o Brasil receba sanções, não apenas políticas, mas também econômicas, no âmbito, por exemplo, do tarifaço, imposto pelos Estados Unidos, na ordem de 50% sobre as exportações brasileiras, e também questões políticas, justamente as sanções que tem como principais alvos os ministros do Supremo Tribunal Federal, a exemplo de Alexandre de Moraes, que teve o visto americano cassado e também foi alvo da Lei Magnitsky por conta disso, e também teve então questões relacionadas aos bancos, ou seja, o possível bloqueio de contas no exterior, lá nos Estados Unidos, também é realizado por conta dessas sanções. Em meio a todo esse contexto, o presidente Lula afirmou que Eduardo Bolsonaro, por apoiar essas medidas contra autoridades e contra a economia brasileira, trata-se do maior traidor da história do Brasil. Essas declarações foram dadas em entrevista à Rádio Itatiaia e a gente confere um trecho agora. É extremamente necessário caçar o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Aliás, um dos maiores traidores da pátria do mundo. E a gente relembra ainda que, mesmo assim, o deputado federal continua, então, nos Estados Unidos. Agora, nos últimos dias, tem evitado mais contatos com a imprensa, diferentemente dos primeiros dias, quando ele estava lá. E, portanto, então, nas palavras dele, anteriormente, continua apoiando esse tipo de sanção que tem sido imposta pelos Estados Unidos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já enviou para o Conselho de Ética a análise de cassação do deputado federal, e isso deve acabar acontecendo então nos próximos dias, Evandro. Agora, o presidente Lula também criticou o Nicolas Ferreira, né, Anelli? Sim, o presidente Lula fez críticas ao deputado federal Nicolas Ferreira. O presidente Lula não apresentou nenhum tipo de prova concreta, mas afirmou que o deputado federal estaria atuando em benefício do crime organizado quando, meses atrás, lançou um vídeo nas redes sociais que acabou viralizando, tem mais de 360 milhões de visualizações, em que ele diz que uma instrução normativa da Receita Federal tinha como objetivo provocar taxações, principalmente por meio do método de pagamento mais popular hoje aqui no Brasil, que é o Pix. Isso acabou sendo desmentido aqui pelo Palácio do Planalto, mas mesmo assim, logo depois, a Receita Federal precisou voltar atrás em relação a essa instrução normativa que tratava a respeito de transparência das operações financeiras e não tratava de nenhum tipo de taxação, de nenhum tipo de cobrança, como dizia o deputado. Então, por conta desse discurso, o presidente Lula afirmou que Nicolas Ferreira estava trabalhando em benefício do crime organizado quando lançou essa fake news. Você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar Sintex, sabe, com uma apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. A gente relembra que essas fintechs acabaram sendo utilizadas pelo primeiro comando da capital, o PCC, nessa recente operação que foi, que desarticulou uma parte da quadrilha relacionada, então, a combustíveis.
O PCC, por meio dessas fintechs, movimentou mais de 52 bilhões de reais entre os anos de 2020 e 2024, justamente usando não apenas essas instituições financeiras, mas também postos de combustíveis. Nesse âmbito das investigações, foram então expedidos 14 mandados de prisão. A Polícia Federal conseguiu cumprir apenas 6 e agora investiga nesse contexto também se houve um vazamento de informações que teria privilegiado esses outros 8 membros, então, da organização criminosa, de acordo com a Polícia Federal, de escaparem um dia antes de ser deflagrada essa operação e que agora, então, o presidente Lula acusa Nicolas Ferreira de fazer parte. Evandro. Ô, André Anelli, o presidente da República estava poucas ideias hoje, né? Porque ele também falou sobre reeleição. Sim, Evandro, o presidente Lula falou sobre reeleição de maneira muito rápida nessa mesma entrevista à Rádio Itatiaia. Ele afirmou que se a eleição fosse hoje, ele seria sim candidato porque se encontra, na avaliação dele, em condições físicas e mentais positivas, compatíveis com uma nova candidatura. O presidente Lula afirmou que se chegar em 2026, na véspera da eleição, com essa disposição e com essa saúde, vai ser sim candidato à reeleição. Eu, para ser candidato à reeleição, eu tenho que estar 100% com saúde. Eu tenho que estar com a minha cabeça muito boa, tenho que estar fisicamente bem. Então, se eu estiver como eu estou agora, na sua frente, eu não tenho dúvida que eu serei candidato. Mas o senhor tem um plano B se o senhor não for candidato? Não tem plano B, C, D, ou seja, o que não falta é candidato. Tem nomes, senhor? O que não falta tem nomes. Quem, por exemplo? Não, eu não posso citar, porque senão você vai dizer que o Lula está lançando alguém. Mas tem vários nomes dentro do PT e fora do PT. Sabe? O que não vai faltar é nomes. Agora, o que nós precisamos ter certeza é que é uma eleição difícil. E pelo que a gente tem apurado aqui nos bastidores do Palácio do Planalto e também com alguns membros do próprio Partido dos Trabalhadores, é que sim, o partido não tem nenhum tipo de plano B. Nesse momento, a candidatura ao Palácio do Planalto é realmente para a reeleição do presidente Lula e não há nenhum tipo de discussão sobre alternativa quanto a isso. A gente destaca ainda que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa entrevista recente, já destacou também que não tem vontade de se candidatar a nenhum cargo na eleição de 2026, já deixou isso claro ao Partido dos Trabalhadores e não comunicou ainda ao presidente Lula, porque nas palavras do próprio ministro Haddad, é o presidente Lula quem tem a palavra final sobre lançar candidatura ou não no caso dele. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. A gente vai se falando no 3 em 1. O Fábio Piperno, como sempre, vai depender do presidente Lula, a palavra final. Mas já não passou da hora dos candidatos da esquerda não dependerem apenas de uma pessoa para poder se articular? Bom, Evandro, inicialmente vai virar notícia o dia em que um incumbente declarar que não é candidato à reeleição. Aí vai ser realmente uma notícia para a gente discutir, debater. Está na cara que ele vai ser candidato e todo mundo que está no poder, principalmente todo presidente da República, é candidato à reeleição. Isso aconteceu com todos aqui na história do Brasil que tiveram essa condição e fora do Brasil também, em 90% dos casos. O presidente Biden acabou sendo a exceção por uma questão de saúde. Então ele será candidato a presidente, não tenho a menor dúvida. Agora, também, na minha avaliação, aliás, eu penso assim já faz muito tempo, chegou o momento do PT pensar em alguma coisa parecido com o que foi a concertação chilena. Ou seja, juntar aí uma série de partidos, mais ou menos do mesmo campo, ou que não tenham ideias tão distantes assim, e passarem a trabalhar juntos. E no momento em que a eleição chegar, definir qual seria o melhor candidato daquele campo. Por sinal, lá no Chile, das 8 eleições, o campo mais à esquerda ganhou 6, sendo que nas 2 primeiras foram candidatos mais moderados, Patrício Aylwin e Eduardo Frei. Depois sim, Ricardo Lagos, a Bachelet 2 vezes e agora o Boric. Mas são políticos diferentes uns dos outros, Então, acho que está na hora do PT fazer esse tipo de aceno para os partidos
aí do seu arco de aliança. Agora eu quero falar de uma outra situação que pegou bastante nessa sexta-feira, que foi aquela acusação ao deputado federal Nicolas Ferreira de certa forma contribuir com o crime organizado ao lá atrás fazer aquele vídeo sobre o Pix que acabou revertendo uma decisão da Receita Federal e do governo federal de se fiscalizar as transações em Pix aqui no país. Hoje eu vi uma publicação que o deputado Nicolas Ferreira fez na rede social dele, Zé Maria Trindade, criticando bastante essa acusação, dizendo que vai sim recorrer à justiça contra as autoridades, entre elas o presidente Lula, que tem feito esse tipo de ilação na visão dele e que assim, que para ele fazer uma afirmação como essa beira o absurdo. Como é que você avalia essa situação e mais esse embate que coloca Nicolas Ferreira agora no centro do debate, mais uma vez, por conta do Pix? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. É uma denúncia muito pesada para não ter provas, né? Muito boa tarde, Cine. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham, meus colegas aqui de bancada. Olha, quem governa é o presidente Lula. Quem está no comando das decisões e das definições é o presidente Lula e seus auxiliares. É verdade que as ações que ele tentou fazer no Pix dariam mais segurança. A ideia é que todas as informações sobre Pix pudessem ser fornecidas à Receita Federal e aos órgãos de fiscalização, inclusive COAF. Isso é óbvio, né? O Pix é novo demais para a gente não perceber que ele é um importante meio de pagamento e de transação financeira. Então, as autoridades precisam tomar conhecimento do que está acontecendo. Eu acho que hoje um dos métodos mais eficientes de combate à criminalidade é sufocar financeiramente aquele setor. Não tem jeito, tem que fiscalizar. Isso é verdade. Agora, quem recuou diante de uma pressão do Nicolas foi o governo. Então, é o governo que é responsável por esse afrouxamento. Não foi o deputado Nicolas que determinou, que assinou qualquer medida para manter o Pix assim tão frouxo. E as fintechs também. Eu falei aqui, como deixaram chegar a esse ponto? Porque as fintechs não estavam sendo fiscalizadas. Veja bem, as fintechs só tem esse nome bonitinho, parecendo uma coisa moderna, numa prateleira que veio de não sei de onde. Não, são bancos, agem como bancos. São agências bancárias que não têm o lado físico, mas estão circulando muito dinheiro e o número de fintechs cresceu demais. Existe fintech hoje que concorre como banco pré-estabelecido. Então, são essas coisas. Ou dá aos bancos o mesmo caminho das fintechs e a mesma liberdade, ou traz as fintechs para os bancos, porque elas são concorrentes, né? Então, assim, não é o Nicolas. Quem está no governo é o presidente Lula e seus auxiliares, que ele nomeou. Ainda nessa edição, a gente vai falar em mais detalhes sobre essa decisão da Receita Federal de igualar as fintechs aos bancos quando o assunto é a transparência das transações. Mas agora eu quero focar um pouquinho mais nessa questão relacionada ao Nicolas Ferreira, porque tudo começou com uma fala do Robinson Barreirinhas, que é representante da Receita Federal, Bruno Musa, e que, sem citar especificamente o deputado Nicolas Ferreira, disse que as fake news relacionadas ao Pix, divulgadas no começo do ano, contribuíram para a atuação dessas fintechs e, consequentemente, para que o PCC desviasse mais dinheiro, o que foi descoberto agora nessa operação que a gente mostrou para vocês ao longo dessa semana. Ele não citou diretamente Nicolas Ferreira, mas todo mundo sabe que a polêmica envolvendo o Pix tem, de um lado, o governo federal e aquela medida que foi anunciada pelo ministro da Fazenda, que depois recuou diante de uma crítica feita pelo deputado federal Nicolas Ferreira em suas redes sociais, que atingiu milhões de visualizações exatamente porque alertava as pessoas sobre a possibilidade de uma fiscalização das transações pelo Pix, o que o governo federal disse que não aconteceria, mas com um ruído de comunicação, acabou que decidiu recuar, decidiu voltar atrás nesse anúncio. Vocês se lembram de tudo isso? Agora, dá para dizer que essa fala do deputado federal Nicolas Ferreira, Bruno Musa, teria sido responsável por uma atuação maior do PCC neste caso? Boa tarde. Bom, Evandro, claramente não. Totalmente exagerada isso. Vamos tentar tirar do espectro ideológico de um ou de outro. Isso não tem o menor cabimento e volto mais uma vez a falar. É o monopólio da narrativa. O Nicolas é um nome extremamente forte da oposição e, obviamente, o que parece é que o Lula quer desmoralizá-lo com esse tipo de coisa.
Em 2006, o PCC parou a cidade de São Paulo. A gente vê o crime crescendo. Em 2006, o Nicolas devia ser uma criança. E ele já estava lá, presente na vida de nós aqui paulistanos, e veio crescendo cada vez mais. Agora, o Pix, que sim, tinha tudo para ser taxado de acordo com o governo, porque ele, até o IOF, que é um imposto extrafiscal, ele achou um jeito de tentar conseguir mudar para ser arrecadatório, uma vez que o déficit não para de crescer. Inclusive, hoje saiu o déficit, o déficit fiscal brasileiro, e ele veio pior do que o mercado esperava, pior do que o próprio governo esperava. Portanto, mais um mês de dívida crescendo, a sustentabilidade da dívida no médio e no longo prazo, que é o pior cenário do Brasil hoje, ele continua se deteriorando. Em meio a tudo isso, eles acharam a única forma de aumentar a receita do governo para cobrir esse rombo, que é aumentando o seu imposto, o meu, o nosso, de todos nós, estrangulando ainda mais as empresas no Brasil. Ou seja, não é de se espantar que eles acabariam fazendo também isso se houvesse espaço. Veja que, por exemplo, a gente está vendo uma extrema, uma importância grande na operação que teve ontem, e a gente já começa a ver discursos do governo para aumentar impostos, ao invés de pensar em diminuir de uns, não, vamos subir daqueles outros que estão mais baixos. Dito isso, e para finalizar, o que o Nicolas fez foi assim um serviço extremamente relevante para a população como um todo, para alertar tudo isso que eu mencionei sobre a alta dos impostos. E aí, obviamente, a política não tem limites. Usar esse tipo de coisa para falar que tem alguma ajuda para o PCC, ora, o primeiro comando da capital vem crescendo e nos fazendo reféns, nós paulistanos aqui em São Paulo, cada dia mais. Um vídeo de um deputado, só porque ele tem grande visualização, ajudou um crime organizado que fatura bilhões? Faça-me o favor, né? Fala, Piperno, como é que você avalia? Olha, eu acho que o presidente, ele errou na forma como ele expôs a questão, mas vamos lá, naquele momento, o Nicolas aproveitou-se de uma fragilidade da comunicação do governo e fez um vídeo inventando uma dúvida. Não havia nenhuma dúvida. O governo não havia emitido nenhum sinal de que inventaria alguma taxação sobre o Pix. E, na verdade, sim, na época foi dito isso. O que o governo faria, a intenção naquele momento seria de aumentar a fiscalização sobre transações com volume maior, acho que acima de 5 mil, né? Então, por quê? Porque exatamente havia a suspeita de que não só o crime organizado, mas transações ilícitas estariam sendo feitas e haveria necessidade, sim, de maior fiscalização. Quando o governo falou isso, o Nicolas, espertamente, se aproveitou para lançar a dúvida de que, de alguma forma, o governo estaria pensando em algum tipo de taxação. Taxação foi, obviamente, uma obra de ficção. Não havia nenhum sinal, né? O governo não havia dado nenhuma pista em relação a isso. Agora, é evidente que não dá também para alguém dizer que, puxa, ele colaborou voluntariamente ou fez isso já pensando em defendeu o crime organizado. Sim, em alguma forma de facilitar a ação do crime organizado. Isso é, obviamente, algo também totalmente fantasioso. Agora, o que ele fez naquele momento foi, a partir de uma fragilidade de comunicação do governo, e o governo vinha errando muito, aliás, ainda mas naquele momento muito mais, lançar uma dúvida sobre algo em relação ao qual o governo não havia dado pista alguma. Exatamente. Agora, Zé Maria Trindade, como é que você avalia as decisões que vão ser tomadas e que devem ser tomadas pelo Nicolas Ferreira e o quanto isso vai acirrar o ânimo entre as duas partes? Eu acho muito fácil esse caminho, né? Nós estamos vivendo o mundo jurídico. O mundo jurídico está extrapolado aqui há muito tempo. Por muito menos, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, chamou ao Palácio do Planalto representantes de países, né, são os diplomatas, e fez uma fala sobre o Brasil e ficou inelegível, por muito menos. E agora, o presidente da República, no exercício da sua função, que se ele não fosse presidente da República, ele não estaria dando essas entrevistas e tomando esses posicionamentos, né?
vem e faz uma... Primeiro, ele diz que será candidato, que é um candidato. Isso é proibido pela legislação eleitoral e motiva até para provocar inelegibilidade, né? A candidatura só pode ser considerada oficial depois da Convenção Nacional. E existem prazos para isso. Portanto, Lula não é e não pode ser candidato, né? Mas ele está lançando a candidatura dele. E não é a primeira vez. Ele já vem há um tempo lançando a candidatura. Então, as consequências podem ser na justiça eleitoral, né? E também na justiça comum, porque ele ultrapassou uma barreira e o Nicolas pode se sentir ofendido ou atingido por isso. Agora, Fábio Piperno, para a gente arrematar esse bate-papo sobre o presidente Lula e as falas durante essa entrevista à Rádio Itatiaia, ele também menciona que defende a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. Ainda hoje nós vamos falar sobre uma carta, né, uma representação que Eduardo Bolsonaro enviou ao presidente da Câmara pedindo a permanência dele mesmo que à distância. Mas você entende que esse tipo de defesa deva ser feita também pelo presidente da República? Veja, em relação às punições que ele possa receber, veja, o presidente Bolsonaro fez uma vez uma acusação muito grave à jornalista Patrícia Campos Melo e ele foi condenado a pagar lá uma multa. Sim. Eu acho que pode acontecer algo semelhante, não exatamente perda de mandato, esse tipo de coisa. Agora, no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, eu acho que ele pode expressar a opinião dele enquanto também um ator político. Ele defender a cassação do deputado Bolsonaro, eu acho que é um direito dele, o que não quer dizer absolutamente nada em relação àquilo que o parlamento tem que resolver, porque não é problema dele. Quem tem que resolver isso são os seus pares, né, os demais deputados, ou eventualmente a justiça, e não o presidente da República.